Olá, eu sou a astróloga Cláudia Bocchili e eu vou falar sobre Urano. O que esse planeta tem tanto a ver com a gente e que agora ele está andando para trás. Começando com os planetas, como eles se comportam, a gente pensa assim, a Lua é a nossa mãe, é a primeira emoção que nós temos. O Sol, a personalidade, quem verdadeiramente somos. Mercúrio é como nos comunicamos, nosso primeiro choro. Vênus, os primeiros produtos que temos, que nós conseguimos obter. Marte, a realização, o que eu estou realizando. Júpiter, o propósito que faz com que eu realize tudo isso. E Saturno, tudo que eu faço, além de ter um propósito, tem que estar bem estruturado para que seja uma coisa sólida, não seja uma coisa perecível. Esses são os 7 planetas visíveis a olho nu. E o que Urano, Netuno e Plutão tem a ver com isso? E o que esses 3 planetas que não são visíveis a olho nu têm a ver? Quando eu falo de Saturno, nós falamos de uma estruturação de algo na vida. Então eu quero estruturar um relacionamento, eu tenho um casamento. Eu quero estruturar uma carreira, eu vou fazer uma sólida formação universitária, eu vou buscar fazer uma empresa, contratar pessoas, começar do começo e ir galgando passo a passo uma posição maior, enfim, essa é a estrutura de Saturno, certo? Ok. Só que esse Saturno ele é muito lento, como ele é Cronos, o senhor do tempo, ele não tem pressa para as coisas acontecerem. E aí algumas coisas começam a ficar meio defasadas, meio antigas, meio conservadoras. E aí chega Urano, porque Urano ele vem para romper com essa estrutura de Saturno, que já está bem ultrapassada. E como é que ele faz esse rompante? Com revoluções, como por exemplo a da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Só que quando ele faz isso, ele não quebra uma estrutura e fica ao Deus dará. Por exemplo, os mendigos são pessoas que romperam com a estrutura social, mas não colocaram nada no lugar. Então eles estão completamente desconectados do círculo social. E o Urano, ele quer colocar uma outra estrutura no lugar, só que uma estrutura mais de acordo com os valores de agora, os valores inovadores, originalidade e tudo mais. E esse Urano, ele costuma chegar chegando. Então, por exemplo, quando ele entrou em Áries, teve aquele acidente de Fukushima, da usina nuclear, e ele mostrou que estava entrando em Áries. Quando ele entrou em Touro, ele deu uma balançada na bolsa, essas moedas digitais, e também teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Porque Touro mexe com alimentação, com terra e com as riquezas que a terra produz ou as riquezas de modo geral. E qual é a guerra que está acontecendo com esses 2 planetinhas? Saturno, ele está numa casa no mapa astral do Brasil. Como pode ver, é a chamada casa 3. E agora Urano está, agora nesse segundo semestre, passando exatamente em cima desse ponto. Que beleza! Isso significa que as forças desses 2 planetas vão entrar em choque, vão tentar se entender. A casa 3 do Brasil representa imprensa, comunicações que seriam transportes, estradas e também educação de base, aquela desde pequenininho ou aqueles cursos rápidos. E com Saturno no mapa astral do Brasil natal, do dia 7 de setembro de 1822, nós temos que aprender com Saturno para sermos responsáveis, sermos firmes, estruturarmos muito bem essas 3 áreas no Brasil. E a gente sabe que nós não temos uma linha férrea considerável, nós não temos uma educação de base que realmente ensina o aluno e nós não temos uma imprensa que é verdadeiramente sólida e isenta. Então, se Saturno cobra tudo isso, quando chega Urano, ele fala assim, olha, do jeito que tá, não tá legal. Vamos quebrar com tudo isso? Quer ver um exemplo? O EAD. Todo mundo agora está tendo aula online. Tem que usar tecnologia, tem que usar computador, tem que ver outras formas de você ensinar, talvez com vídeos do YouTube que o professor vai começar a inserir para ensinar o pessoal online.
E Urano é tecnologia, então tá tudo certo ele fazer desse tipo. Claro, tem as pessoas que também não têm acesso ao meio digital de uma forma tão fácil. Aí que tá. Será que não seria interessante voltar aos livros antigos? Voltar ao conhecimento de Aristóteles, Sócrates, Platão? Fica a dica. Outra coisa, o nosso ensino de 200 anos, todo mundo enfileiradinho, já não dá mais. Eu falei isso quando eu falei sobre os planetas retrógrados, e um deles que eu falei foi sobre Urano, que ia estar durante esse período todo, esses 5 meses, andando para trás. Então é uma revisão que eles vão ficar fazendo até janeiro de 2021. Os deslocamentos, eles mudaram um pouco. Agora não é todo mundo indo trabalhar todo dia, indo para lá e para cá. Esses deslocamentos, eles estão sendo reorganizados. Porque, lógico, fazendo uma live, você tem acesso a muito mais pessoas, você consegue falar com mais pessoas do que presencialmente. É claro que presencialmente é muito melhor, porque você tem aquela conversa ao pé do ouvido, você tem certeza que está conseguindo falar com aquela pessoa, tem a linguagem não verbal, mas algumas coisas devem se adequar ao que pode ser falado online e ao que pode ser conversado no presencial. Agora, uma coisa que eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo, é como está a imprensa do Brasil. Quando Urano estava chegando perto, começou aquele inquérito das fake news que o Supremo Tribunal Federal colocou em relação a youtubers, que claro, é uma nova forma de você comunicar, usando youtubers que falam de uma forma independente. E eu fiquei muito triste, porque quando eu tinha lá meus 20 anos, eu fui repórter, eu fui jornalista. Eu estudava letras, mas eu ia nas obras para ver como é que elas estavam e escrevia sobre elas. E o mais importante, eu queria falar veracidade e imparcialidade, ou seja, o prédio é de concreto. Não importa que eu queira que seja de estrutura metálica, mas ele é de concreto, é um fato e eu vou transmitir isso da melhor forma para o meu leitor, ouvinte e telespectador. E agora temos essas agências de checagem de notícias. E eu vi que o Cícero Coimbra, que é um médico que tem a minha idade de estudos de vitamina D, e ele atestou a veracidade sobre a vitamina D e a doença que está acontecendo agora nessa pandemia. Pois não é que a agência de notícias de checagem falou que aquilo é fake news? E aí, você vai acreditar em quem? Em um jornalista ou em um profissional com 40 anos de experiência? Na verdade, isso é para mostrar que o Urano está te falando o seguinte: olha, a informação que está vindo para você não é para você simplesmente abaixar a cabeça e achar que ela é a verdadeira. É você que tem que fazer esse trabalho de buscar a veracidade, de buscar a verdade, de observar a reputação de quem está falando, das fontes, exatamente o trabalho jornalístico que eu fazia quando eu tinha lá meus 20 anos. Eu sei que dá trabalho, mas é uma nova forma de observar as notícias, os acontecimentos e o que é mais importante, para que serve esse conhecimento? Para que serve a informação? Essa informação vai me despertar o quê? Eu vou ter um entendimento de que, se esse conhecimento não puder ser aplicado de alguma forma na minha vida, para que ele é importante? Então é interessante para nós pensarmos todo esse tipo de coisa, não só da imprensa, como também das coisas que nós vamos aprender. E esses 5 meses que o Urano vai ficar andando para trás, para depois andar para frente e entrar em choque novamente com Saturno, é para justamente fazermos essa revisão. Claro que a partir do final do ano, em dezembro, quando Júpiter e Saturno saírem de Capricórnio e irem para Aquário, que Aquário é regido por Urano na astrologia moderna, nós vamos ter um maior entendimento dessas questões de originalidade, de mudanças, de rupturas, e é melhor que a gente tenha uma compreensão muito maior do que a gente ser pego de surpresa, que Urano adora esses rompantes. Eu espero que a gente possa entender melhor essas energias para não ficar refém do que os astros fazem com a gente.